vamos terminar a parte de estatística hoje, tá? Eu acho importante a gente corrigir ao vivo e aqueles outros exercícios que faltaram para que vocês não tenham dúvida nessa matéria, né? Porque é uma matéria relativamente fácil e são questões que a gente não pode errar. Mas antes de começar a fazer as questões que não foram feitas, eu quero refazer essa questão que vocês estão vendo aí, ó, que é a questão número 2. Depois daquela aula de terça, eu estava olhando a questão de novo e eu acho que eu comi barriga na questão aqui e eu vou refazer ela com vocês aqui, beleza? Então, vamos ler a questão de novo juntos aqui e diz o seguinte: na primeira fase de um campeonato de futebol, os times são separados em grupos de 4 times, os quais apenas jogam entre si, né? Então, esse time aqui, ó, o Rio Clube vai jogar com o Leblond, o Rio Clube vai jogar com o Eletroclube, o Rio Clube vai jogar com o Lusitânia, né? Esse Rio Blonde vai jogar com o Eletroclube e o Leblond vai jogar também com a Lusitânia. E o Eletroclube joga com o Lusitânia também. Então todo mundo joga com todo mundo. Um jornalista fez um gráfico abaixo para mostrar o número de gols pró e número de gols contra. Esse número de gols pró é aquele, por exemplo, o time Rio Clube, ele marcou 2 gols no time Leblond, né? Esses 2 gols são a favor do Rio Clube, porém são contra o Rio Clube, né? Porque o Rio Clube sofreu 2 gols e o Leblond marcou 2 gols. Então vocês podem perceber que o número de gols pró e o número de gols contra precisam ser iguais, né? Porque se você pensar o seguinte, se a gente analisar o time A, olha aqui, eu tenho que ligar a mesa aqui, até esqueci da mesa. Só um minutinho que eu vou colocar ele aqui. Vamos pensar que nós temos 2 times jogando aí, o time A e o time B. Aí o time A jogou contra o time B. O time B fez 3 e o time 3-2, por exemplo. Qual que é a quantidade de gols pró nesse jogo A e B? O 3, como o A fez 3 gols no B, ele é 3 gols a favor do time A. Porém, o B tem 2 gols para ele, né? Então ele tem 2 gols a favor para eles. Então nós temos 3 mais 2, 5 gols pró. Quantos que são os gols contras? Né? O que seriam os gols contras? Por exemplo, o A marcou 3, mas ele sofreu 2. Então quer dizer que é gol contra o time A. Então, 2. Se você pensar no B, o B fez 2, mas ele sofreu 3. Então, 2 mais 3 dá 5. Então vocês podem notar que o número de gols pró e o número de gols contras precisam ser iguais. Beleza? Então, pensando nisso, o que aconteceu? O jornalista lá esqueceu de anotar o número de gols prós do Eletroclube. Na aula passada eu tinha dito que tem esse 1, mas esse 1 está anotado, né? Então eu não posso pensar que ele esqueceu de anotar. Ele anotou um gol, né? Porque esses gols prós aqui, que é a coluna cinza, é um número inteiro entre 0 e 2. Então nós temos aqui um gol. Mas esse gol foi anotado. E aquele gol que ele esqueceu de anotar, que nós não sabemos qual é, né? Então nós precisamos considerar esse número de gols. Então, vamos pelo gráfico, determinar o número de gols prós e número de gols contras dos demais times. Aqui, ó, nós vamos ter 8 gols prós do Rio Clube. Aqui nós vamos ter 5. Aqui nós vamos ter 1. Porém, e aquele que o jornalista esqueceu de anotar? E a quantidade de gols que o jornalista esqueceu de anotar? Eu não sei a quantidade, né? Então, como eu não sei a quantidade, esse número aqui tinha que ser aquele gol que está anotado, que é esse gol, mais a quantidade de gols não anotados, que eu chamei de X. E o Lusitânia marcou quantos gols? De 2 a 4 é 3. Então você pode notar que a quantidade de gols prós da nossa tabelinha é 8, mais 5, mais 1, mais X, mais 3. Isso aqui vai dar 8 mais 5, dá 13, 14, 17 mais X. Então, 17 mais X é a expressão que representa a quantidade de gols prós desse campeonato. Agora vamos para os gols contras. Aqui é 2,
aqui é 10, aqui está entre 4 e 6 é 5 e aqui é 3. Então a quantidade de gols contra vai ser 2 mais 10 mais 5 mais 3. Isso aqui vai dar quanto? 12, 17 e 20. Né, que é a quantidade de gols contras. Mas, como eu expliquei no início, a quantidade de gols contras e a quantidade de gols prós obrigatoriamente precisam ser o mesmo. Né? Então nós temos aí 17 mais x igual a 20, x vai ser igual a 20 menos 17, x é igual a 3. Então, quantos gols o jornalista esqueceu de computar? 3 gols. Tranquilo? Aí a letra B fica o seguinte, a letra B já estava certo. Saldo de gols é a diferença entre o pró e o contra. Qual time teve o pior saldo de gols? Aqui vai ser 8 menos 2, 6. Aqui vai ser 5 menos 10, menos 5, ou seja, ele tem 5 gols contra. Deixa eu adicionar aqui, que a Chayane entrou. Boa noite, Chayane. Aqui, como x é 3, nós já podemos mudar para cá, que aquela quantidade é 4. Isso quer dizer que o saldo de gols aqui é menos 1 e aqui é 0. Qual que é o pior saldo de gols? É aquele time que está devendo mais gols, que vai ser o Leblond, né? Que teve aí o pior placar, né? O pior saldo de gols. E quantos saldos negativos? Menos 5. Né? Então nós temos aí a correção desse exercício aí da aula passada, que eu comi barriga nessa parte aqui, né? Eu achei que estava anotado 1 e esqueci de colocar 1 mais x, certo? Pode falar, Bianca. O começo. Aquele começo é que eu mostrei que o número de gols são iguais, tanto dos gols pró quanto dos gols contra. Beleza. Aqui eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o meu time A jogou contra o seu. Aí, né, o A jogou contra o B. Vamos supor um placar. Saiu 4-1 o placar. Vou te perguntar, tenta me responder. Quantos gols o time A marcou? O placar está 4-1 para o time A. Muito bem. Então, isso é gol a favor. Você concorda comigo que é gol a favor do time A? Que é gols pró, tá? Esse a favor é a mesma coisa que for pró. Então quer dizer que nós temos 4 gols a favor do time A. Porém, o time B também tem gol a favor. Quantos gols a favor do time B? Muito bem. Então, o total de gols a favor do time A ou do time B é 4 mais 1, que dá o quê? 5. Agora vamos pegar os gols contras. O time A, Bianca, ele tem quantos gols contra ele? Muito bem. E o time B tem quantos gols contra ele? Muito bem. Ou seja, qual que é o total de gols contra? 5. Olha lá, o número de gols pró, o número de gols a favor dos times tem que ser exatamente igual ao número de gols contra os times. Por isso que eu peguei aqui, ó, calculei a quantidade de gols a favor, que deu 17 mais x, e calculei a quantidade de gols contras, que deu 20, e igualei os dois números. Como esse número tem que dar 20, o x só pode ser 3, porque 17 mais 3 dá 20, fica 20 igual a 20. Deu para entender essa parte? É isso que você tinha perguntado? Show de bola. Então essa aí é a questão número 2, né, que eu pedi para ele fazer, e agora vamos fazer algumas outras questões que não foram feitas, que eu acho importante, que é a questão 4. Essa questão 4, para o aluno que não entendeu bem média, mediana e moda, vai ficar bem tranquilo. Ah não, eu fiz essa questão. Cheguei a fazer essa questão ontem. Então vamos fazer a questão 5. Vamos dizer, um raciocínio bem importante. Essa aqui é a questão 5, olha.
Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros. Números inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, não tem nota quebrada não, 4,2, 5,3 não. Tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5. E nenhum aluno errou todas as questões, ou seja, nós não temos nota zero. Tá? Então essa questão é o tipo seguinte, você tem 5 notas. Primeira nota, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu não sei nenhuma delas. Só que eu sei que a média aritmética entre elas é 5. E a mediana também. Né? Então o que é a média aritmética? É somar todas as notas, dividir pela quantidade de notas somadas, que vai dar a média. Como eu não sei as notas, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir variáveis para ela. Vamos pegar e já vamos supor em ordem crescente. A menor nota vai ser A outra nota vai ser B, C, D e E. A menor é A e a maior é a letra E. A maior nota é E. Tá? Já coloquei em ordem crescente. Como o exercício disse que a mediana é 5, como está em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e quinta posição, qual que é a nota mediana? Né? Mediana é aquela nota que vai dividir o conjunto em dois conjuntos. Né? Então, por exemplo, o B pode ser a nota mediana? Não, porque aqui tem uma nota e aqui tem 3 notas. Tá vendo? Não está equilibrado. Você precisa pegar aquela nota que equilibra o seu conjunto. Então só pode ser o C. Olha, por que o C é a nota mediana? Porque tem 2 notas antes e 2 notas depois. Mediana, certo? Então eu posso afirmar que aquela nota é 5. O exercício já me garantiu que a mediana é 5. Então eu tenho garantia que a nota que está no meio é 5. Agora, o que é média aritmética? Média aritmética é a gente somar todas essas notas, dividir pela quantidade de notas somadas, 1, 2, 3, 4, 5, e vai dar a média que ele disse que é 5. Posso multiplicar cruzado, porque isso aqui se transformou numa equação. Então a gente pode multiplicar cruzado aqui. Então eu tenho garantia que A mais B mais 5 mais D mais E é igual a 25. Né? Porque qual é o número que dividido por 5 dá 5? 25. Então esse somatório aqui tem que ser 5. Mas esses 5 aqui eu posso jogar para cá. Eu posso tirar esses 5 daqui e mandar para lá subtraindo. Então olha o que vai acontecer. Vai sobrar A mais D mais E igual a 20. Então nós determinamos essa equação, que é a nota da menor nota, mais a nota B, mais a nota D, mais a maior nota, dá 20. Tá? Vamos passar para a próxima informação. Sabendo que esse número de conjuntos de notas é unimodal, o que significa a palavra unimodal? Uni é de uma, modal é de moda. Ou seja, é um conjunto que tem apenas um número de moda. Tá? Vaguinho, não, me explica melhor que eu não entendi. Seguinte, eu vou colocar 2 conjuntos aqui. 1, 2, 3, 3, 4. E vou colocar esse aqui, ó. Vocês podem notar que o único elemento que está repetindo mais vezes no primeiro conjunto é o 3. Então, a moda é 3. Apenas um número. Agora, no conjunto de baixo, você tem o 2 que repetiu 2 vezes e tem o 3 que repetiu 2 vezes. Aqui, quais são as modas? A moda é o número 2 e o número 3, que são 2 números. Então, esse aqui é chamado de unimodal, porque tem apenas uma moda, e esse aqui é chamado de bimodal. Tá? Bi porque é 2. Se tivesse 3, trimodal. Tá? Se nós tivermos aí um conjunto que não tem moda nenhuma, nenhum número repete, é chamado de amodal. Tá? Porque não tem moda alguma. Então, voltando aqui para o exercício, nós sabemos o quê? Que esse conjunto de notas aí é unimodal, ou seja, obrigatoriamente eu preciso ter apenas um número repetindo aqui. No caso, uma nota precisa repetir. E ela é 8.
O número que precisa repetir é 8. Então, qual é a diferença entre a maior nota e a menor nota? A diferença entre a maior nota e a menor nota é o número divisor de 14, 15, 16 e 18. Então vamos pensar comigo. Como eu trabalhei com mediana, precisamos colocar em ordem crescente. Então, o A, o B está antes da mediana. E a mediana é 5. Então, nem o A e nem o B podem ser 8. Porque em ordem crescente, antes da mediana são os números menores que a mediana. Depois da mediana são os números maiores que a mediana. E a mediana é 5. Então, obrigatoriamente, o D tem que ser 8. E o E também tem que ser 8. Mas, Vaguinho, mas o que te fez levar que o D e o E tem que ser 8? Porque ele é moda. Moda precisa de repetição. Se o 8 precisa repetir, a única possibilidade que você tem de repetir é o D e o E, porque o 8 é maior que 5. E nós temos duas notas apenas maior que 5. Então aqui vai ser 8 e aqui vai ser 8. Conseguimos determinar então que a soma da primeira nota mais a próxima nota, que é a nota B, é igual a 20 menos 16, que dá 4. E lembrando que só podem ser números inteiros. Certo? Aí eu pergunto para vocês, gente, eu estou somando dois números inteiros, né, que é a nota A e a nota B, e o resultado tem que dar 4. E nenhum aluno tirou 0. Quais são as possíveis notas? O A pode ser 1 e o B pode ser 3, deu 4. O A pode ser 2 e o B pode ser 2, que deu 4. Aí eu pergunto para vocês, se alguém quiser digitar ou falar, fique à vontade. Eu posso pensar no 2 e 2? 2 e 2 é 4, podia. Mas por que eu sou obrigado a excluir a nota 2 e a nota 2? Alguém consegue compartilhar? O que me levou a excluir a nota 2? 2 e 2. Vocês lembram que eu expliquei aqui? Unimodal, bimodal e amodal. O exercício garantiu que é unimodal. Olha aqui. O que significa isso? Só pode existir um número que se repete. Aqui, ó, unimodal, apenas o 3. Se você considerar como resposta 2 e 2, você tem repetindo o 2 e o 2 e o 8 e o 8. Se transformou num conjunto bimodal. E não pode, o exercício garantiu que tem que ser unimodal, então por isso que eu vou excluir essa possível forma de dar 4. Porque se você considerar, isso aqui se transforma em bimodal. E não pode. Tem que ser amodal. Tem que ser unimodal. Então, nós conseguimos garantir o quê? Que a menor nota é 1. Olha lá, o A é 1. A segunda nota é 3. A terceira nota é 5. A quarta nota é 8. E a quinta nota é 8. E o exercício quer a diferença entre a maior nota e a menor nota. A maior nota é 8, a menor nota é 1. 8 menos 1 dá 7. 7 é divisor de 14, que dá a letra A. Muito bem, a Bianca respondeu lá unimodal. Tinha visto não. Tranquilo? Quem estava na aula de terça, eu cheguei a falar de desvio padrão, calcular o desvio padrão.
Vocês lembram? Não estou lembrado se eu fiz a questão de desvio padrão. Vamos deixar ela para depois. Vamos aqui também desvio padrão. Deixa eu ver. Acho que falou sim, tranquilo. Depois a gente faz ela então. Vamos fazer esse exercício aqui que é parecido com o anterior. Olha lá. A média aritmética das notas de 5 provas de estatística é 6,4. 5 provas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. A média é o quê? Dividir pelo total de provas e obrigatoriamente tem que dar 6,4. Podemos multiplicar cruzado. 6,4 vezes 5 vai dar 30, vai 2, 32. Então nós podemos garantir que esse somatório aqui é 32. A soma de todas as notas. E vamos já assumir que está em ordem crescente. A nota mais baixa e a nota mais alta. Tá? Em ordem crescente aí. Retirando-se a prova com menor nota, então eu vou precisar sumir com A. A nova média aritmética passa a ser 7. Ou seja, eu vou retirar a nota A. O que vai sobrar? B mais C mais D mais E dividido. Como eu tirei uma prova, a média agora é ser dividida por 4, porque são 4 provas. Tem que dar igual a 7. Multiplicando cruzado, podemos garantir que esse somatório tem que dar quanto? 28. 7 vezes 4. Aqui, ó, agora, retirando-se a prova com maior nota, qual que é a prova de maior nota? É o E, eu vou retirar ela. Vai sobrar quem? B mais C mais D. A nova média aritmética das 3 provas passa para ser 6,5. Ou seja, divide por 3, tem que dar 6,5. Qual é o somatório? B mais C mais D. Multiplica cruzado, 6,5 vezes 3, que a gente vai conseguir descobrir o somatório, que dá quanto? 19,5. Tá? Porque é 6,5 vezes 3. Se a moda, a moda, hein? Moda é o que repete. Se a moda das notas da prova é 6, então, necessariamente, a nota de uma das 5 provas é... Então, o que nós temos aí? Que se a moda é necessariamente 6, isso significa o quê? Que pelo menos 2 notas precisam ser iguais a 6. Tranquilo? Necessariamente, nós temos que a moda das 5 provas é 6. Ou seja, no mínimo, nós temos aqui 2 notas iguais a 6. Tranquilo? Então vamos pensar o seguinte. Deixa eu só mexer aqui. 28, 19. Certo. Vamos começar a interpretar da seguinte forma, senão a gente faz confusão aqui. Nós não sabemos. Olha, nós temos aí 3 equações. A primeira, a segunda e a terceira. Da terceira, nós sabemos que B mais C mais D é igual a 19,5. Na segunda, eu tenho B mais C mais D mais E igual a 28. Mas, se esse somatório aqui, B mais C mais D, é igual a 19,5, eu posso substituir e escrever o quê? 19,5 mais a nota E tem que ser igual a 28. Isso quer dizer que eu já vou conseguir provar o valor da nota E, que vai ser 28 menos 19,5. Isso aqui vai dar 8,5. 10 vai 1, 17, 18 para 1. Então, eu já sei que a nota E, ela precisa ser 8,5. Tranquilo?
Agora, seguindo o mesmo raciocínio, nós sabemos que B mais C mais D é 19,5. Sabemos que B mais C mais D mais E é 28. Então, esse valor aqui, ó, B mais C mais D mais E, pode ser substituído por 28. Então, fazendo isso, olha o que nós vamos ter. A nota A mais 28 é igual a 32. Então, se eu isolar aqui o 28, a nota A, né? Eu vou descobrir que A vai ser o quê? 32 menos 28, que dá o quê? 4. Vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Acho que falou... Ah, não, tá, tem não. Então, vamos lá. Seguindo o raciocínio do problema, nós já descobrimos que a maior nota é 8,5 e a menor nota é quanto? 4. Então nós temos essa configuração de notas até agora. 4, B, C, D e 8,5. Essa é a ordem crescente. Porém, o que é moda mesmo? Nós garantimos que a moda da prova é 6, ou seja, no mínimo, duas notas precisam serem igual a 6. Né? Nós temos duas notas iguais a 6, no mínimo. Só que nós sabemos também que o valor de B mais C mais D tem que dar 19,5. Olha aqui, ó. B mais C mais D, 19,5. Então esse resultado tem que ser 19,5 e a moda tem que estar aqui entre B, C e D. Aí eu pergunto, se a moda é no mínimo duas notas repetidas, poderia ter 6, 6 e 6? Não, né? Porque se você considerar que as três notas sejam iguais a 6, nós teremos 6 mais 6 mais 6, 18, que é diferente de 19,5. Então, esse caso aqui não pode acontecer. Não pode acontecer de você ter as três notas igual a 6. Então, no caso, nós teremos duas notas iguais a 6, obrigatoriamente. Né? Porque o 6 precisa ser moda. Então, se nós temos duas notas iguais a 6, nós teremos 6 mais 6 mais uma das notas aí. Vamos falar que é a D. Tem que dar quanto? 19,5. Ué, mas 6 mais 6 é 12. Passa para lá. A nota D vai ser o quê? 19,5 menos 12 dá 7,5. Então, nós descobrimos que, olha, todas as notas em ordem crescente. 4 é a primeira nota, 6, 6, 7,5 e 8,5. Essas são as notas. Aí o que o exercício pediu? Então, necessariamente, a nota de uma das cinco provas é 6,8? Não. 7,2? Não. 7,4? Não. 7,5? Sim, é a quarta nota. Então fica como resposta aí a quarta nota aí, que é essa aqui, ó. Pode falar, Bianca, fica à vontade de perguntar, não tem problema não. Pode fazer a pergunta. Pode fazer. Usar a terceira somente? Você quer resolver o exercício usando apenas a terceira equação? Daria certo, né? Mas qual que seria a garantia que a moda é uma dessas três provas? Qual a garantia que você vai ter
de que a moda não fosse a primeira nota. Ou seja, do que a nota mais baixa fosse 6. Porque se a nota que fosse 6, ó, a nota mais baixa fosse 6. Eu só descobri que o 6 vai ser ou B, C e D, que vai ser uma dessas três notas aqui, porque eu fui obrigado a fazer essas contas aqui e descobri que a menor é 4 e a maior é 8,5. Se você não tivesse essa garantia, o que te garante que a moda é uma dessas três aqui? Entendeu? Pois é, aí não daria certo, que seria coincidência de dar certo, né? Mas eu poderia ter o quê? Você não sabe a quantidade de notas repetidas. Poderia ter a primeira com a segunda, com a terceira nota, serem 6. Nós não temos a garantia. Então, por isso que eu fiz aquelas contas iniciais. Aí eu descobri que a menor nota é 4. Aí eu descobri que a maior nota é 8,5. Agora sim, nós temos garantia que aquelas notas B, C e D precisam ser 6. Né? No mínimo duas delas precisam ser 6. Entende? Aí você tem a garantia. Mas sem isso aqui, ó, sem ter feito isso aqui, o que te garante que essas três notas que são 6? Por que não poderia ser a primeira? Por que não poderia ser a maior nota 6? Poderia ter acontecido isso aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? É moda, é 6, mas sim, é claro que não vai dar a média. Mas nós temos que pensar em todos os casos. Então, eu resolvi o exercício descobrindo a primeira nota e a segunda nota, exatamente para ter a garantia que o 6 está no meio delas, que é a segunda, terceira nota, que são 6. Beleza? Olha, mais um exercício legal também de fazer em relação a esse tipo de pensamento. Um açougueiro. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar à vontade, viu? Não fica com vergonha de perguntar, não. Qualquer dúvida, pergunte. Um açougueiro atendeu nos 4 primeiros dias de uma semana, respectivamente, 20, 17, 16 e 19 pessoas. Segunda, terça, quarta e quinta. Considerando os atendimentos realizados na sexta e no sábado, então nós vamos ter aqui. Já vamos colocar em ordem para ficar bonitinho, tá? Porque sempre em estatística é bom colocar em ordem crescente. 16, 17, 19, 20, sexta e sábado, que eu não sei qual foi o atendimento. A média do número de pessoas atendidas ao longo de todos esses dias da semana foi 21. Ou seja, 16 mais 17 mais 19 mais o número de atendimentos no sábado, que eu não sei, eu vou chamar de A, chamar de X, para mudar um pouco. Mais o número de atendimentos no sábado, que eu também não sei, que eu vou chamar de Y. Se você somar isso tudo e dividir por 7, né? Porque são 7 não, 5. Né? São segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6, 6, 6, 6, 6. 6 dias, 6 números somados. Essa média precisa ser de 21 pessoas. Mas com isso, eu já consigo descobrir qual é o número x mais y. Quanto que tem que dar x mais y, né? Nós podemos pensar em multiplicar cruzado aqui, ó, o 6 com o 21. Nós vamos achar 126, né? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 126. Esse somatório aqui, ó, 16 mais 17 mais 19 mais 20, a gente lança para lá e vai sobrar x mais y vai ser igual a 126 menos 16 mais 17 mais 19 mais 20, 72. Isso quer dizer que x mais y tem que dar 54. Então nós sabemos que o número de pessoas somadas
do atendimento de sexta mais o atendimento de sábado tem que ser 54 pessoas. Continuando a ler. Falou de moda de novo. Se a moda referente às quantidades de pessoas atendidas diariamente é maior do que 20, logo, a maior quantidade de pessoas atendidas em um único dia é igual a quanto? Se a moda é maior do que 20, o 16 não pode repetir, o 17 não pode repetir com ninguém, o 19 não pode repetir e o 20 não pode repetir. Porque a moda é maior do que 20. Beleza. Então quem que é obrigado a repetir? Tem que existir moda, porque o exercício falou que a moda das quantidades aí referente aos atendimentos é maior que 20. Então, algum momento tem que existir moda. Mas sobraram apenas 2 dias, olha. Sobraram a sexta e o sábado, que é o X e o Y. Mas, como eles precisam repetir, já que eles são a moda, esses dois valores aqui, são iguais. Por causa de quem? Por causa da moda. Mas se a gente sabe que a soma de x mais y é 24 e eles são números iguais, o resultado só pode ser o quê? 27, que dá 54, né? Então o atendimento aí da sexta e do sábado é 27. E a pergunta, qual foi o maior? 16, 17, 19, 20, 27 e 27. 27 foi o maior número de atendimentos da semana. 27 clientes. Estão conseguindo acompanhar? Alguma dúvida nessa questão? Olha uma questão comum do Enem também, pra vocês verem que não é difícil. Acho que a gente vai conseguir enxergar aqui. É uma questão que parece complicada, né? Olha, muita informação, um gráfico meio doido, todo desregular. Aí ele vai dar informação aqui. Tem vários dados. Olha, janeiro, 29,5. Fevereiro, 27,7. Março, 27,1. Vários meses aqui. Olha a pergunta do problema. De acordo com o gráfico, podemos concluir que a mediana da variação mensal do índice de massa... O que é isso? Índice de massa corporal dessa pessoa é... Tá vendo? É uma dica que vocês podem fazer no Enem. Vocês viram que a gente foi direto pro gráfico e pra pergunta. Eu nem li isso aqui, ó. A gente nem precisou gastar tempo de ler esse texto, né? Então você interpretou que, de acordo com o gráfico, você já tem o suficiente para resolver para responder a pergunta. Porque de acordo com o gráfico, qual é a mediana? Então por que eu vou ler isso aqui? Né? Lembrando, o que é mediana? É aquele número que divide o conjunto em 2, que está exatamente ao meio. Esse conjunto tem quantos dados anotados? Janeiro até dezembro. Cada mês tem um dado anotado de acordo com o gráfico. De janeiro até dezembro, são 12 números. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, papapá, até o 12º mês, que é dezembro. Mas, em um conjunto de dados de 1 até 12, que é o número par, qual é o elemento central? Vocês têm que lembrar o seguinte, se vocês lembrarem da aula que eu falei semana passada, quando é par, olha, não existe um elemento central. Olha meus dedos aqui, 4 dedos. Não existe um elemento central. Esse aqui é central? Não, porque tem 2 antes e um depois. Esse aqui é central? Não, porque tem 2 aqui e um aqui. Então, uma quantidade par, você precisa de 2 elementos centrais. Aí sim, ó, 1. Dividiu em 2. Então, toda vez que for par, você precisa de 2 posições centrais. Quais são elas?
12 elementos. 12 dividido por 2, o sexto elemento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Esse aqui é a primeira posição central. Mas, ó, 4 dividido por 2, 2. Mas você precisa do próximo para balancear a pesquisa. Então, a posição central mediana vai ser quem? O sexto e o sétimo elemento. Né? Nós precisamos aí do sexto e do sétimo elemento para calcular a mediana. Como que eu vou descobrir, através do gráfico, quem é o sexto? É ordem crescente, né, pessoal? Então vocês estão vendo que olha como que fica fácil de analisar aqui, ó. Ordem crescente, está em gráfico, é de baixo para cima. Ó, esse aqui é o menor, esse aqui é o segundo, esse aqui são iguais, ó, é moda, tá repetindo. É o terceiro, né? É que nós temos outubro. Não, esse aqui não tem nada não. O novembro tá aqui, ó. Vai ser o terceiro, né, ó. Você tem, ó, o mês de novembro, você tem o mês de outubro, o mês de setembro. Esse é o menor, depois vem esse, depois vem esse. Qual que é o próximo? Dezembro, que é esse aqui, que vai ser a quarta posição, que vai ser igual a posição de agosto, ó, que está na mesma linha, 27,4, olha. Então nós já temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Opa, eu pulei aqui. Esse aqui é menor de todos, ó. Março vem antes aqui. Então esse aqui é o quarto, esse aqui é o quinto. Não é isso? É. Esse aqui é o sexto. E esse aqui pode ser o sétimo, porque é igual também. Nós temos 3 pontos iguais na mesma linha, olha. Abril, agosto, dezembro. Todos eles com o mesmo valor, 27,4. Que é a moda, né? 3 elementos repetidos. Para que eu preciso continuar? Não, porque nós já entendemos que a mediana eu preciso da posição 6 e da posição 7. Quem que é a posição 6? 27,4. Quem que é a posição 7? Também é 27,4. Como tem dois números, vocês são obrigados a fazer a média aritmética deles para determinar a mediana. Como são dois números iguais, nem precisa fazer conta. Vai dar exatamente 27,4 é a mediana dessa pesquisa aí, que dá a letra A. Viu? Vocês tranquilo que precisou apenas interpretar o gráfico e ter o conhecimento de mediana, né? Essa luz aqui o dia inteiro no meu olho tá acabando minhas vistas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Cheguei a fazer esse desvio padrão. Esse 9 aqui eu não fiz de desvio padrão. Esse aqui, ó. Que é o desvio padrão. Uma lista de 4 números inteiros tem média 7. Então, 4 números inteiros. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A média é 7. Esses quatro números divididos por 4 tem que dar igual a 7. Podemos concluir que o somatório tem que ser igual a 28. Porque 4 vezes 7 é 28. A diferença entre o maior e o menor, vamos supor que já está em ordem crescente. O maior é D e o menor é A. Então a diferença entre o maior e o menor é igual a 24. A moda e a mediana da lista são ambas igual a 8.
Se a mediana é 8, o que é mediana? São aqueles elementos que dividem um conjunto em dois. Então, a mediana, obrigatoriamente, de um conjunto de 4 elementos, precisam ser o segundo e o terceira posição. Mas eu sei que a mediana é 8. Mas a moda também é 8. Então, obrigatoriamente, nós temos que ter que o B tem que ser 8 e o C tem que ser 8. Porque se não for 8, por exemplo, aqui for 9, a mediana vai ser 8,5. Vai contradizer o exercício. Né? Então a mediana vai ser a terceira e a quarta posição, mas como ele garantiu que a moda é 8, esses dois elementos precisam repetir. Então, daqui, nós podemos garantir que A mais D é igual a 28 menos 16, que dá 12. Né? Porque eu peguei 8 mais 8, 16, joguei para lá. Então, nós temos isso aí. Só que nós já sabemos também que a diferença dos dois números é 24. Então, nós podemos montar um sisteminha aqui, ó. A mais D igual a 12 e menos, vou só mudar a ordem, tá? Para ficar A com A e D com D. Olha lá, menos A mais D é igual a 24. Podemos fazer o método da adição. Esse com esse posso cancelar. D mais D. 2D é igual a 36, né? Porque eu somei esse com esse, cancela. D mais D, 2D. 12 mais 24, 36. Então, o D tem que ser 36 menos 2, dividido por 2, 18. Se o D é 18, eu vou substituir aqui, ó, e descobrir o A. Ó. Se o D é 18, eu vou ter 18 menos A é igual a 24. Menos A é igual a 6, porque eu peguei o 18 e mandei para lá. Multiplica por menos 1, o A é igual a menos 6. Então, nós temos agora o nosso conjunto. Olha, menos 6, 8, 8. E o D é 20. Mentira. O D é 18. Né? Descobrimos aqui. Ó. Esses são os 4 números. O que o exercício pediu? Assim, o desvio padrão dessa lista é igual a quanto? Vocês têm que lembrar que para calcular o desvio padrão, a primeira coisa que vocês vão fazer é ter a média desses elementos. Qual que é a média aritmética desses elementos? Nós já sabemos que é 24. Ó, o exercício deu. Ó. É 24? Mentira, é 7. Aqui, ó. Uma lista de 4 números inteiros tem média igual a 7. Então, a média é 7. O que é o desvio? Desvio padrão. O desvio médio é o somatório da distância de cada número até a média. Né? Você vai pegar a distância desse número até a média, esse número até a média, esse número até a média, esse número até a média. Vai somar todo mundo e dividir por 4, porque é desvio médio. É o somatório de todos os desvios dividido pela quantidade. Como são 4 números, teremos 4 desvios, então nós dividiremos por 4. Mas isso é o desvio médio. Ele precisa do desvio padrão. O desvio padrão você tem que fazer o quê? Calcular a distância de cada elemento até a média. Por exemplo, você está no menos 6. De menos 6 até 7, nós vamos ter o quê? 13 unidades de distância. Né? O que é isso que eu estou querendo dizer? Estamos no menos 6. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! 5, 6, 7. Né? Qual que é a distância daqui até aqui? 13 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 unidades. Né? Então é só fazer aqui, ó, menos 6, menos 7, dá menos 13, né? É só subtrair um pelo outro. Ah, vai ganhar negativo, não faz diferença, só passar positivo, porque eu vou levar ao quadrado. Então, de menos 6 a 7,
Menos 6, menos 7, menos 13. 8, menos 7, 1. 8, menos 7, 1. 18, menos 7, 11. Porém, eu preciso que todos sejam positivos, né? O desvio padrão, vocês precisam de elevá-los ao quadrado. Né? Nós aí elevamos todos os números ao quadrado. Vamos dividir pela quantidade de números. São 4 e jogar raiz nesse resultado. É assim que se calcula o desvio padrão. Que eu não consigo fazer linha reta aqui, vai ficar bonitinho. Né? Recapitulando. Vai fazer, para calcular o desvio padrão, pega cada número e subtrai da média. Menos 6, menos 7, menos 13, 8, menos 7, 1, 8, menos 7, 1, 18, menos 7, 11. Eleva todos eles ao quadrado, soma todo mundo, divide pela quantidade de números somados, que são 4, e joga raiz nele. Tá? E agora é fazer conta. Nós vamos ter, então, raiz quadrada de 13 ao menos 13 ao quadrado, 169. Mais 1, 11 ao quadrado, 121, dividido por 4. Então, efetuando as contas aqui, nós vamos conseguir calcular o desvio padrão. Vai dar 170 mais 122, que dá 292, dividido por 4, que dá 73. Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada de 73, que de acordo com o exercício é a letra E. Então, esse aí é um exercício que mostrou o desvio padrão para vocês aí. Tá? Lembrando que vocês precisam mesmo saber para o Enem. Claro, tem que saber calcular? Tem. Mas muitos dos Enems anteriores, eles não pediram para calcular o desvio padrão. Ele te deu o desvio padrão pronto e pediu para você interpretar. Aí é aquela interpretação que eu expliquei. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneo é a nossa pesquisa. Vaguinho, me deixa mais claro isso. Vamos pegar aqui uma pesquisa onde todos os elementos são iguais. Olha lá. Sei lá, vamos pensar aí. Anotei 4 idades, de 4 meninos. E todos eles têm 12 anos de idade. Olha, é uma pesquisa totalmente homogênea. Todos eles têm 12 anos de idade. Qual que é a média das idades? Só pode ser 12, né? Porque você está somando todos os números iguais, ó. 12 mais 12 mais 12 dividido por 4. Vai dar 48 dividido por 4. A média é 12. Então você fala, a média das idades dos 4 meninos é 12. E essa pesquisa é totalmente homogênea porque todos eles têm 12. Olha o que vai acontecer com o desvio padrão. Recapitula aqui. Como que se calcula o desvio padrão? Pega todos os elementos e subtrai da média. 12 menos 12, 0. 12 menos 12, 0. 12 menos 12, 0. 12 menos 12, 0. O que eu fiz? Não tem que elevar todo mundo ao quadrado? Ué, mas elevar 0 ao quadrado não faz diferença alguma. Divide pela quantidade de números somados e joga na raiz. Ó. Ué, mas 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado é 0 dividido por 4, que dá 0, que dá 0. Olha, deu exatamente 0. O que significa isso? Que a pesquisa ela é perfeita. Todos os elementos são iguais à média. 12, 12, 12, 12, a média é 12, a moda é 12, a mediana é 12, tudo é 12. Por que isso? Porque o desvio padrão deu exatamente 0. Então, quanto mais próximo de 0 for um desvio padrão, mais perfeito é a sua pesquisa. Olha o que acontece. Vamos supor aqui que eu faço isso aqui agora, olha. Vou pegar a mesma pesquisa.
Só que aconteceu isso aqui, ó. 12, 10, 12 e 14. A média continua sendo 12. Essa é a média, 12. Porém, nem todas as idades são iguais à média. Existe um desvio. Por isso que chama desvio padrão. Existe uma diferença entre alguma das idades e a média. Olha, por exemplo, a segunda idade e a terceira idade. Elas têm uma diferença. Elas têm um desvio em relação à média. Aqui tem 2 unidades de diferença e aqui também tem 2 unidades de diferença. Qual que seria o desvio padrão? 0? Não, porque a pesquisa não é totalmente homogênea. Vai ser um número próximo a 0. Olha, como nós vamos calcular esse desvio padrão mesmo? Nós vamos pegar todos os elementos e subtrair da média. 12 menos 12, para calcular a diferença, né? Qual que é a distância do número da idade para a média? 12 para 12, 0. 10 para 12, 2. 12 para 12, 0. 14 para 2, 2. O que nós temos que fazer? Elevar todo mundo ao quadrado, porque é desvio padrão, não médio, tá? O médio não precisava fazer isso, não. Dividir pela quantidade de números e jogar a raiz quadrada, para calcular o desvio padrão dessa pesquisa, que vai ser qual? 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, 8, que é o somatório lá de cima, dividido por 4 dá 2. Olha aqui, aqui deu raiz quadrada de 2, que deu 1,41 mais ou menos. Viu? O fato de eu mudar esses números, ó, que agora temos aí uma diferença entre número e média, mudou o desvio padrão. Mas continua sendo um desvio padrão próximo de 0. Então é uma pesquisa não, assim, é uma pesquisa que não é tão perfeita, mas é uma pesquisa próxima, né? É uma pesquisa mais homogênea. Então, o desvio padrão, a interpretação dele que vocês precisam realmente levar para o Enem, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui em gráfico, vamos supor que aqui é essa linha 12, e eu vou colocar aqui 5 pesquisas. Aí, eu fui em outro, igual eu expliquei na aula passada. Vamos fazer outra pesquisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para vocês verem como que está disperso os pontinhos vermelhos em relação à linha preta, que é a média supondo a média da pesquisa. Olha, aqui os pontos estão mais próximos da linha, ou seja, ele está mais próximo da média. Na verdade, esse ponto aqui, ó, esse ponto, esse aqui e esse aqui estão exatamente em cima da média, ou seja, aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12. Não tem distância nenhuma para a média. Porém, esse terceiro aqui, ó, ele está um pouquinho acima. Olha lá. Isso quer dizer que aqui poderia ser 13, por exemplo, tem uma unidade de diferença. Aqui está para baixo, poderia ser 11. Então tá vendo que nós temos esse caso aí? Então nós temos aí que aqui, esse primeiro esquema, os dados estão mais aglomerados perto da média, estão mais próximos da média. Então é uma pesquisa homogênea. Então o desvio padrão aqui é próximo de 0. Agora o outro não. Olha aqui o que está acontecendo com o outro. O outro tem essa diferença, vai ter essa diferença. Aqui tem um ponto, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Tá vendo? Eles estão mais dispersos em relação àquela linha. Isso quer dizer que o desvio padrão desse aqui é maior que esse. Por quê? A pesquisa mais homogênea aqui entre as duas é a primeira. Porque os dados estão mais próximos da média. A diferença entre eles são menores. Então é isso que é desvio padrão que vocês precisam levar para o Enem. Essa interpretação. Porque o Enem, provavelmente, eles vão te dar pronto o desvio padrão, vão colocar lá 4 pesquisas e vai te perguntar, o desvio padrão da primeira é uma coisa, do segundo, da terceira e quarta. E vai perguntar, supondo que um carinha precisa escolher aquela pesquisa mais perfeita, mais homogênea. É só bater o olho e ver qual que é o menor número e marcar a resposta. Tá? Uma questão que vocês não podem errar. Alguma dúvida, algum comentário, pessoal?
a respeito dessa parte para a gente finalizar a estatística de média, mediana, em moda, pode perguntar. Deu para entender? Ah, beleza. Ana Júlia, Bianca, Chayane, tá tranquilo? A matéria não erra não, porque ela vai aumentar a média de vocês, hein? Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Então já são 8h32. Boa noite para vocês, obrigado pela presença aí. E semana que vem a gente fecha com geometria analítica aí, tá? Pra gente mandar bem no Enem. Tranquilo? Fica com Deus aí, boa noite. Se precisar de mim é só chamar. Grande abraço.